Olá, sou o professor Creito, né? E aí a gente vai mais uma aula de geometria plana. Hoje nós vamos falar de paralelismo, certo? Na aula passada a gente falou de triângulo, né? Certo? Primeiro conceito e propriedade, né? Propriedades que a gente vai ver vai ser sobre retas paralelas, a definição de retas paralelas, né? Então, duas retas são paralelas, né? Usa esse símbolo aqui para dizer que duas retas são paralelas, se somente se são coincidentes, iguais, né? Coincidentes ou coplanares e não tem pontos em comum, certo? Então, duas retas vão ser paralelas se for coincidentes ou coplanares e não tiver nenhum ponto em comum, certo? Então, por exemplo, ele tem aqui A, né? Tem a reta contida no plano alfa e a reta B também contida no plano alfa, né? Temos aqui também, e a intersecção dessas duas retas contida no mesmo plano é vazio, ou seja, as retas seriam paralelas. Primeiro caso seria se elas forem coincidentes, né? A igual a B, então implica que A é paralelo a B. Então teríamos aqui o caso de duas retas paralelas, seria no caso de retas coincidentes. Agora, coplanares e não tem ponto em comum, né? Então aqui tem a reta A e a reta B. As duas retas estão contidas no plano alfa, né? Temos aqui a reta A está contida no plano alfa e a reta B também está contida no plano alfa. A intersecção entre elas é vazio, né? Elas não têm nenhum ponto em comum. Duas retas não têm ponto em comum, então a intersecção delas é vazio. O que acontece? Então a reta A é paralela a B. A gente usa esse símbolo aqui para dizer que elas são paralelas. Então sejam A e B duas retas distintas, né? Paralelas ou não. Temos duas retas distintas quaisquer. E T, uma reta concorrente com A e B, certo? Então temos duas retas distintas A e B, né? E T, uma transversal A a B, que é a reta concorrente, certo? Então temos aqui A e B, né? Duas retas não necessariamente paralelas, e temos a transversal. E aqui temos o mesmo caso, A e B, né? Nesse caso são paralelas, e temos a transversal. O que acontece? Dos 8 ângulos determinados por essas retas indicadas nas figuras, assim, chamam-se ângulos alternos, né? Ou seja, os ângulos alternos vai ser nesse caso aqui seria o ângulo aqui, o 7 seria chamado de ângulo alterno, o 2 e o 8 seriam ângulos alternos, né? O 8 e o 3, certo? O 5 e o 4 e 6, 5, 4, 6 são ângulos alternos, né? Correspondentes 1 e 5 são ângulos correspondentes, 2 e 6, 3 e 7, 3 e 7, 4 e 8 são ângulos correspondentes. Colaterais seriam 1 e 8, né? São ângulos 2 e 7, 3 e 6, 4 e 5, certo? Então temos aqui essas definições para esses ângulos. O ângulo 1 e 3 ele é congruente, né? Ou seja, esse ângulo 1 ele é congruente com o ângulo 3, o 4 é congruente com o ângulo 2, assim como o 5 é congruente com o ângulo 7 e o ângulo 8 é congruente com o ângulo 6, certo? Então esses são uma definição de duas retas paralelas e uma transversal, um conceito. Então, vê agora a existência de paralela. Se duas retas coplanares distintas e uma transversal determinam ângulos alternos, né, ou ângulos correspondentes, congruentes, então essas duas retas são paralelas. Então, duas retas coplanares distintas e uma transversal determinam ângulos alternos, né, que a gente viu que são os ângulos alternos, que são os ângulos correspondentes. Se são congruentes, então essas duas retas são paralelas. Temos isso aqui, ó. Então, se alfa é igual a beta, né? Temos aqui dois ângulos alternos, alfa e beta.
então A é paralelo a B, certo? Alfa igual a beta, então A é paralelo a B, né? Então essa é a existência de paralela. Então dois ângulos alternos que são congruentes, então a gente pode afirmar que A é paralelo a B, né? Temos uma transversal. Unicidade da paralela, que é o postulado de Euclides, né? A unicidade da reta paralela a uma reta dada é o postulado de Euclides, certo? 300 anos antes de Cristo. O postulado das paralelas, que caracteriza a geometria que desenvolvemos, que é a geometria euclidiana, certo? Por um ponto passa uma única paralela a uma reta dada. Então, por um ponto vai passar uma única paralela a uma reta dada. Seria isso. Se duas retas paralelas distintas interceptam uma transversal, então os ângulos alternos, né, são congruentes. A gente acabou de ver essa afirmação. Duas retas paralelas interceptam uma transversal, então os ângulos alternos vão ser congruentes. Então a gente tem aqui, ó, se A é diferente de B e A é paralelo a B, né, vai a volta, então o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Então temos duas retas aqui, uma diferente da outra, e são paralelas. Então a gente pode garantir que o ângulo alfa é igual ao ângulo beta, né? Então temos aqui a hipótese e a tese. Então se A é diferente de B e elas são paralelas, então os ângulos são congruentes, os ângulos alternos, né? Então isso aqui é a unicidade das paralelas, a unicidade da paralela. Outra coisa é condição necessária e suficiente, né? Então, o que seria? Uma condição necessária e suficiente para duas retas distintas serem paralelas é formarem com uma transversal ângulos alternos congruentes. Então, uma condição necessária e suficiente para duas retas distintas serem paralelas é que esses ângulos alternos, né, eles sejam congruentes. Então, essa é a condição necessária e suficiente. Então, se esses dois ângulos são congruentes, então as retas A e B vai ser paralela. Então alfa e beta são os ângulos alternos congruentes, então A é paralelo a B. Outra é, em todo triângulo, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes, certo? Então, qualquer que seja o triângulo, esse ângulo externo aqui vai ser a soma dos dois ângulos não adjacentes, seja A mais B. Então, o ângulo externo é o E, né? O ângulo externo AC. Então, E é igual à soma de A mais B, certo? Então, todo triângulo tem essa propriedade. O ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes. Nesse caso aqui, o ângulo externo AC, adjacente a C vai ser a soma de A mais B, né? Que são os ângulos não adjacentes. Outra coisa é a soma dos ângulos de um triângulo, né? Então, a soma dos ângulos de qualquer triângulo é igual a dois ângulos retos, certo? Ou 180 graus. Então, a soma de qualquer triângulo vai ser igual a dois ângulos retos ou 180 graus, né? Então, triângulo ABC é um triângulo, tá, ok? A mais B mais C, ou seja, os ângulos internos, é igual a dois retos, dois ângulos retos, certo? Então, o que que a gente tem? A, B, né? Temos aqui A, B e C. E e C são suplementares, né? Esse aqui é o ângulo C e aqui é o ângulo E. A soma deles dois, E mais C, vai ser igual a dois retos, ou 180. Do teorema anterior, a gente viu que E é igual a A mais B. Acabou de ver que o E é a soma de dois ângulos não adjacentes. Então, se a gente pegar aqui, então implica que se E é A mais B e E mais C é igual a dois retos, né? Então, o que a gente pode concluir? Que A mais B mais C, né,
vai ser, substituindo aqui, ou é A mais B, então aqui vai ficar A mais B mais C, A mais B mais C é igual a 2 ângulos retos. Então a gente chega à conclusão que a soma dos ângulos internos, A, B e C, é igual a 180 graus ou 2 ângulos retos. Certo? Considerando a medida dos ângulos, a medida de A, a medida de B e a medida de C é igual a 180 graus, que representaremos simplesmente por A mais B mais C igual a 180 graus. Então, com essas informações, a gente encerra a nossa aula de hoje.